Muito bem, senhoras e senhores, na verdade, senhores, são 10 para 7 e nós temos ainda uma agenda relativamente extensa de matérias para ver, então nós vamos começar. Antes de começar, alguma pergunta sobre algo que eu falei no nosso último encontro? Tipo assim. Uma discussão de rentismo e patrimonialismo. Eu passei um dever de casa para vocês. Algum dos colegas pesquisou? Eu olhei agora há pouco sobre o rentismo. Certo. Eu vi o seguinte, assim, que por definição o rentismo seria a obtenção de renda, monetariamente falando, por meio de aplicações financeiras. A busca por renda através de aplicações financeiras. Tá, esse não é exatamente o conceito que a gente queria. Não? Tá, então vamos lá. Gente, olha só. São distorções práticas, muitas vezes ilegais, como no Brasil é ilegal, mas que de alguma forma permeiam as instituições do Brasil. Rentismo diz respeito ao fato de que na ocupação de funções públicas, o objetivo principal, a orientação principal das pessoas é alcançar captura de renda pública para interesses privados. Então, rentismo diz respeito ao fato de que você assume, por exemplo, uma função dentro de uma agência pública, conduz uma determinada privatização ou alguma licitação e o faz de tal forma que você desvia recursos públicos. Tá? A corrupção, o desvio direto de recursos públicos é uma forma de rentismo. A outra forma de rentismo é o nepotismo. Quando você designa membros da sua família para ocupar funções públicas, funções de confiança. Não, mas o nepotismo tem sido muito combatido, então não conseguem fazer? Sim, consegue. Você, desembargador, contrata a minha filha, eu, juiz federal, contrato o seu filho. Então existe o nepotismo cruzado. Tá, mas o rentismo diz respeito à busca por orientar toda a sua ação dentro de uma agência pública com o objetivo principal de aferir renda. Então, se existe uma determinada atuação que é esperada de um agente público, ela vai ser distorcida, ela vai ser realizada de forma anômala, sempre buscando aferir rendas. Tá? Então, esse é o rentismo. Um fenômeno semelhante a esse, mas que tem características próprias, é o patrimonialismo. Patrimonialismo também é uma forma de distorção da função pública, também é algo que está enraizado na cultura política e institucional no Brasil, mas o patrimonialismo, a definição, é quando você confunde interesses públicos e privados, ou que você trata coisa pública como se fosse privada, como se fosse sua, não necessariamente para aferir renda, mas se beneficiando particularmente de ações públicas. Tá, então, um presidente do Senado Federal, como hoje acontece, ele na hora que o presidente se ausenta, a nossa legislação diz que ele estaria na linha sucessória, como na verdade a gente já tem um vice que assumiu por causa da destituição da presidente Dilma. Tá, então na hora que o presidente se ausenta, o presidente do Senado deveria assumir, só que ele quer concorrer a cargos públicos na próxima eleição. Então o que ele faz? Ele pega um avião e vai para fora do Brasil. Sim, mas que avião que ele pega? Ele pega o avião da FAB e vai para a casa dele em Miami. Ele tem uma casa em Miami, isso está acontecendo neste momento. O presidente do Senado pega um avião da FAB e vai para Miami e fica lá. Ele está desempenhando algum tipo de função? Não. Ele está simplesmente usufruindo das prerrogativas do seu cargo como se fora sua propriedade. Seria rentismo ou patrimonialismo? Responde um pouquinho mais alto. O uso do cartão corporativo para uso pessoal é um patrimonialismo? É uma forma de
de patrimonialismo. Você está tratando a coisa pública como se fosse privada, como se fosse sua. Tá, então, os atos de patrimonialismo, eles podem estar caracterizados no Código Penal como crime ou não. Mas isso depende da natureza da ação. A natureza da ação pode ser caracterizada como crime ou não. De toda forma, essa é uma daquelas distorções das instituições no Brasil que tem longa data, que tem longa trajetória histórica e que há muito tempo está aqui entre nós. Aí, vamos pegar um exemplo, tá? Um exemplo mais recente. Uma das maneiras de alterar ou tentar alterar os esquemas patrimonialistas que a maioria dos países, a maioria dos partidos realiza quando ocupam cargos públicos é criar regras que os impeçam de fazer. Então, recentemente nós aprovamos uma lei das estatais. Nessa lei das estatais existiam limitações sobre que tipo de pessoas podem ser indicadas para cargos, seja cargos em comissão, seja cargos especiais, funções de confiança no desempenho, seja comissão, administração, seja diretorias de empresas estatais. Tá, então criamos regras que impediam a nomeação, por exemplo, de parentes até terceiro grau do presidente e dos ministros. Essas regras acabam de cair. Essa semana o Congresso foi lá, aprovou uma nova lei que alterava as previsões da lei anterior e fragilizava ainda mais. Então, quer dizer, a luta por combater o patrimonialismo é uma luta constante. Por quê? Porque quem está ali, quem chegou ao Congresso Nacional, quem chegou à presidência da República, são pessoas que o fizeram para operar esses crimes. Eles podem dizer que eles estão preocupados com o povo de Alagoas, o povo do Ceará, o povo de Minas Gerais, mas na verdade eles têm uma agenda pessoal, particular, própria, que os conduz a concorrer a cargos públicos, a conduzir os negócios de um partido como se fosse uma organização criminosa, né? Em alguns casos até as acusações do Ministério Público chegam a falar isso, que os partidos operam como organizações criminosas para capturar renda, no caso do rentismo, ou para tratar interesses privados, no caso do patrimonialismo, tá? Assim, agora um pouco mais político do ponto, mas assim, existe um poder da população, assim, para uma mulher soubesse, por exemplo, o presidente nomeia um ministro que eu sou contra, a população é contra e ela consegue, porque vai ser isso. Tá, pois é, existe um órgão público criado na Constituição de 88, cuja função primeira é defender a população do Estado. Quando o Estado descumpre a lei, quando o Estado opera de tal forma anômala, o que pode proteger a população? E o nome desse órgão é Ministério Público. Então, o Ministério Público, formado por aquele monte de procuradores, eles investigam a partir de denúncias. Então, só para dar um exemplo assim, bem pequenininho, mas de algo que eu vivenciei pessoalmente, tá? Há muitos anos atrás, quando eu mudei para Pernambuco, eu estava aqui morando em Recife e fui visitar a praia de Porto de Galinhas. E aí, no caminho para Porto de Galinhas, eu ia vendo aquele monte de outdoor, né, aquelas placas muito grandes, coloridas, de fotos, que é uma forma de propaganda muito cara, e a cada 60, 70 metros tinha um grande outdoor daquele. E dizia, Ipojuca, não sei o que lá tal, praias de Porto de Galinha, não sei o que lá, mas a cada 50 metros. Ora, aquilo ali não podia ser nenhuma justificativa racional para aquela intensidade de propagandas. Provavelmente, eu não posso afirmar, porque eu não tenho certeza, mas provavelmente alguém recebeu recursos da prefeitura, foi contratado pela prefeitura para fazer aquela super exaustiva campanha publicitária para receber recursos que obviamente iam ser compartilhados lá, provavelmente. Tá, mas quando eu vi aquilo eu falei, não pode, eu vou fazer uma denúncia. Aí minha esposa falou, que fazer denúncia? Eu falei, claro que eu vou. Aí entrei na página do Ministério Público de Pernambuco, e aí tem um espaço para você fazer denúncia. Você faz denúncia anônima. Você pode fazer denúncia anônima
escrever qual que é o problema, falar é isso, isso e isso que eu vi, a data foi tal, meu nome é tal, meu CPF é tal, e eu quero ser mantido anônimo. Então, quando você marca aquela opção lá, você vai ser protegido de qualquer tipo de perseguição e tal. Tá, aí o Ministério Público abre uma investigação, manda procuradores, vai lá, abre um processo administrativo, se encontrar de fato evidências de um crime, abre um processo contra ele, o Estado passa a responder. Um outro exemplo de ação também do Ministério Público foi uma vez que eu vi o presidente da Agência Nacional de Petróleo no governo Lula. Este senhor estava num seminário no Rio de Janeiro e, ao fazer sua palestra, ele chegou a fazer uma afirmativa do tipo: não, o campo de exploração de petróleo tal, na verdade, tem 2 vezes mais a capacidade do que está registrada aí nos estudos da Petrobras. E na hora que ele falou isso, algumas pessoas que estavam presentes na sala pegaram o telefone e falaram: compra Petrobras agora, rápido, tudo. Compra 10 mil reais de Petrobras. E esse cara viu o que ele tinha falado e falou assim: não, essas informações que eu estou dando aqui já são públicas, já saíram aí em algumas revistas, em alguns lugares. Ó, aquilo obviamente vazou para a imprensa, os preços da Petrobras subiram rapidamente, depois caíram de novo e tal. Mas o que aconteceu? Mais uma vez eu fui lá, fiz uma denúncia no Ministério Público. Esse cara é um servidor da Agência Nacional do Petróleo. Se ele tem informação privilegiada sobre a capacidade de campos de petróleo, para ele fazer esse anúncio, ele tem que esperar o mercado fechar, convocar a imprensa, dizer que tem um fato relevante e avisar para todo mundo ao mesmo tempo, de modo que ninguém possa saber da informação antes de outro. Tá, então eu fui lá, abri o processo. Nesse caso eu até acompanhei durante muito tempo o que aconteceu. A cada mês eu recebia um e-mail assim: o seu processo foi anexado a esses 185 outras denúncias. Essa denúncia foi encaminhada à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários abriu uma sindicância em relação a isso. A Comissão de Valores Imobiliários chamou o presidente da ANP para vir dar explicações. No final das contas, este senhor pagou uma multa de 500 mil reais. Mas o presidente da Agência Nacional do Petróleo não sabia que, se uma revista escreve que o campo é 2 vezes maior, aquilo ali não quer dizer nada, é especulação. Agora, se ele, presidente da Agência Nacional do Petróleo, confirma aquela informação passa a ser oficial. O valor da Petrobras sobe. Só que se você não estava lá prestando atenção na palestra, você não teve a informação e alguém conseguiu comprar antes de você, ou comprar suas ações. Portanto, de alguma forma, você estava prejudicado por aquela ação de anúncio que não foi feita da maneira correta. Tá, então, mais uma vez, são exemplos em que o cidadão pode recorrer a órgãos, como o Ministério Público, não apenas ele, mas principalmente ele, para se defender de ações do Estado. E a gente pode fazer anonimamente. Tudo bem? Tá, alguém mais fez a pesquisinha sobre rentismo e patrimonialismo? Uma pena, mas enfim, eu já falei para os coleguinhas que estavam aqui mais cedo o que isso significa, como que isso funciona, tá? De toda forma, se vocês tiverem alguma dúvida, fizerem pesquisa sobre isso e na próxima aula quiserem voltar a falar, no início da aula eu vou falar. Tá, no nosso contexto aqui, a gente acabou de falar sobre o final do governo Sarney. E é muito interessante a gente falar do final do governo Sarney neste momento, que nós estamos no final do governo Temer. Existe uma clara analogia entre os dois. São 2 presidentes que terminam seus mandatos sendo considerados absolutamente impopulares, ilegítimos em alguma medida. No caso do presidente José Sarney, ele tinha tido o auge da sua popularidade no plano cruzado, aquele que foi considerado o maior estelionato eleitoral, a farsa eleitoral da história do Brasil. Afinal de contas, esses caras dominaram o Congresso Nacional, que depois foi convertido em Congresso Estatuinte.
Portanto, eu sempre insisto para os meus alunos, quando estudarem Constituição de 1988 ou Constituição Cidadã, eu prefiro que eles lembrem Constituição do PMDB. Afinal de contas, eles constituíam 2/3 das casas, Câmara e Senado, que se transformaram em Congresso Constituinte naquela época. Tá, no final do período Sarney, a gente chega a ter inflação de 80% ao mês. Então, a chaga nacional aberta, a ferida aberta, é a inflação, que consome o poder de compra do salário em questão de dias. As pessoas têm que depositar os seus recursos em aplicações financeiras que rendem diariamente juros, ou têm que gastar o seu dinheiro imediatamente assim que chega. Tá, então essa situação estava de tamanha gravidade que o presidente Sarney chega para as eleições sem capacidade de ser cabo eleitoral de ninguém. O candidato do PMDB, este sim, uma figura relativamente respeitável, chamava-se Ulisses Guimarães, que é sido o grande condutor do processo constituinte. E é o político mais antigo, que durante muitos anos brigou de maneira cidadã, destemida, contra a ditadura, participou do processo de redemocratização como protagonista e era uma figura relativamente respeitável. Mas como a gente dizia na última aula, na eleição de 1989 existia todo o espectro de opções. Tinha 5 ou 6 opções à esquerda, incluindo o Partido Comunista, incluindo o Partido Socialista de diferentes vertentes, inclusive a social-democracia, que era do PSDB, um partido novo, e pelo lado da direita também você tinha toda forma de direita, as mais conservadoras e reacionárias, comandadas ou encabeçadas por candidatos que tinham sido membros do regime militar, e você tinha também lá, digamos assim, direitas mais modernas, que propunham uma redução do tamanho do Estado, mas adoção de reformas mais liberais, e assim vai. Seja como for, como a gente disse na última aula, vão para o segundo turno o caçador de Marajás e o trabalhador, Lula e Collor. Tá, obviamente a gente sabe que o Collor venceu e passou a implantar um programa bastante extensivo de reforma do Estado. Por isso a gente passa a ter talvez uma nova etapa da relação entre Estado e setor privado no Brasil. Tá, seja como for, esse cara era o primeiro presidente eleito pelo voto direto desde os anos 60. Então existia em relação a ele uma expectativa de que finalmente nós estamos escolhendo nossos próprios destinos e vamos confiar que a democracia nos leve a dias melhores, a resultados melhores. Só que esse cara sobe à presidência como sendo